cê tá. Hoje tem gigante da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Nunca vão entender esse amor, porque ser Vasco não é simplesmente escolher um time e torcer para ele. É uma história e um sentimento de amor incondicional. Saudações vascaínas, saudações Cruz Maltina, salve, salve a todos vocês, um casaca no coração de cada um e meus parabéns para todos nós, né? Porque como hoje é aniversário do nosso Vascão, eu particularmente entendo, né, que o Vasco faz parte da minha vida. Então, quando o Vasco comemora aniversário, eu comemoro junto como se fosse meu aniversário. Então, eu estou muito feliz. Então, parabéns para todos nós pelo aniversário de 126 anos do nosso gigante da colina, o Clube de Regatas Vasco da Gama. Fiquem tranquilos, apertem seus cintos de segurança que daqui a pouco vou colocar para vocês aí um especialzinho se tratando do aniversário do nosso Vasco, né? 126 anos, meus amigos, isso aí. Então, olha só. Logo de cara, não se inscreveu? Se inscreve aqui no nosso canal, deixe também o seu like, né, o seu joinha, gostei ou não gostei, compartilhe também o link do nosso vídeo para dar aquela força aqui pro amigo de vocês. Valeu, meus amigos, olha só, acompanhe até o final, vamos falar sobre Vasco e Atlético Paranaense, sobre mercado da bola, sobre o Pedrinho, futsal, as meninas da colina, entre outros assuntos. Então fiquem ligados porque está começando mais um Expresso News. É isso aí, meus amigos, então bora lá o que nos interessa, que é falar do nosso gigante da colina, logo de cara adentrando no assunto envolvendo Vasco e Atlético Paranaense, o jogo ao qual será realizado na próxima segunda-feira em São Januário, às 9h30 da noite, partida válida pelo Campeonato Brasileiro 2024. E olha só, o nosso elenco se reapresentou nessa quarta-feira no CT Moacir Barbosa para começar os trabalhos, os preparativos para esse jogo da próxima segunda-feira. Os nossos atletas tiveram 2 dias de folga, eles que viajaram de Santa Catarina para o Rio de Janeiro ainda na noite do último domingo, folgaram na segunda, folgaram na terça e todo mundo já se reapresentou no CT do Almirante, no CT Moacir Barbosa, para os preparativos aí serem iniciados envolvendo esse jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. E olha só, temos novidade, hein? Felipe Coutinho pode ser que seja relacionado. Isso mesmo, o Coutinho pode voltar nessa partida. Ele pode vir a ser relacionado nesse jogo diante o Atlético Paranaense, tá? Quem pode estar voltando também, provavelmente deve voltar, né? Pablo Verratti, o nosso centroavante que foi poupado no último jogo por um desconforto muscular, fadiga, né? Ele provavelmente também estará entre os relacionados e dificilmente não estará no time titular, viu? Provavelmente também Verratti deve ser titular. Se tratando do time, olha só, existe uma dúvida nesse momento na zaga, né? Rafael Paiva está queimando todos os neurônios para tentar organizar a dupla de zaga, na verdade reorganizar, né? Existe uma dúvida aí, pode ser Maicon e Léo, pode ser Vitor e Léo, né? Não, calma, não é dupla sertaneja, né? Isso mesmo, João Vitor e Léo. Pode ser também o próprio Maicon e Léo, como eu já falei. E pode ser o João Vitor e o Maicon, né? Inclusive nas enquetes, nas redes sociais, a torcida, no modo geral, tá aderindo mais a essa dupla aí, João Vitor e Maicon, formando essa possível dupla de zaga. Até o momento que eu tô gravando o conteúdo aqui para vocês nesse Expresso News, um pouco atrasado, eu peço perdão.
Mais de 10 mil ingressos já foram emitidos, já foram vendidos para esse jogo. Só para vocês ficarem ligados, nesse jogo aí da próxima segunda-feira, eu mesmo, Álvaro Silva, vou estar presente em São Januário. Vou trazer para vocês algumas situações em loco, direto da Colina. Vou fazer um pré-jogo lá na Colina e, se possível, não é certeza, um videozinho pós-jogo, né? Mas isso aí vamos ter que aguardar, mas é fato que eu estarei lá em São Januário, vou fazer para vocês aqui algumas imagens exclusivas do nosso canal, algumas entrevistas também exclusivas, então fique ligadinho aí que o canal Vascaíno desde sempre vai estar na Colina no próximo jogo. Dito isso, agora eu quero falar com vocês aqui sobre o Jean Menezes, né? É o seguinte, existia uma possibilidade do atleta chegar no Rio de Janeiro nesse meio de semana, fato é que não chegou, mas está por detalhes a transação, a negociação envolvendo o Vasco da Gama, o Toluca e o próprio jogador, tá? Isso mesmo. Por detalhes aí para ser anunciado como novo jogador do Vasco da Gama. O Vasco aguarda esse atleta ainda, né? Nessa semana, ali para o fim de semana, ele deve chegar ao Rio de Janeiro. Vamos apurando conforme as horas, os dias forem passando, a gente for tendo a atualização. Podem ficar tranquilos que eu vou trazer aqui no canal para vocês. Ainda se tratando de mercado da bola, né? Tomamos conhecimento através do próprio presidente do Vasco, o Pedrinho, né? Que falou nessa última terça-feira sobre esse assunto. Fato é, meus amigos, que Maurício Lemos realmente não vem, né? Já o empresário dele já comunicou o Vasco que o atleta quer ficar por lá. E fique mesmo, viu? E que fique mesmo, porque quem já não quer mais esse cara aqui no Vasco, nem no Rio de Janeiro, é a torcida do Vasco. E olha só, quem acertou aí com o Urubu, que eu trouxe para vocês, né? Com o nosso maior rival, foi o atacante de lado de campo, né? O ponta direita, ponta esquerda, Michael, ele que estava no Al Hilal Saudi, no mundo árabe, né? Ele voltou ao futebol brasileiro e acertou com o Urubu da Gávea, e o Pedrinho revelou que o Vasco chegou a tentar a contratação dele, mas ele teria pedido 2 milhões, isso mesmo, 2 milhões de reais por mês. O Pedrinho fez certinho e não trazer, tá, gente? Sinceramente, o Michael tá achando que é quem, né? Tá achando que é o Neymar, com todo respeito ao Michael, 2 milhões por mês? Enfim, agora uma coisa eu garanto para vocês, tá? Vocês podem ter certeza que lá no Urubu ele não vai ganhar 2 milhões por mês, mas no Vasco queria 2 milhões. Então foi melhor nem ter vindo, porque quando começa assim já começa errado. Igual o Maurício Lemos, ganhando 400 no Galo, que queria chegar no Vasco para ganhar 700 e era reserva, né? Então, jogador desse jeito é melhor nem vir, pra gente ter aí nossa folha salarial super, hiper, mega, super faturada, o Vasco gastando rios de dinheiro todo mês e o time limitado. Não faz sentido, então o Pedrinho fez certo em não levar adiante essas negociações, tá? Agora, se tratando das meninas da Colina, as meninas da Colina, tivemos 2 renovações de contrato, tá, gente? Isso mesmo, você já acompanha na sua tela. A zagueira Vilmara, né? O Vasco anunciou nessa quarta-feira que renovou o contrato com a nossa defensora e também com a zagueira Lid, né? Isso mesmo, a zagueira Lidiene teve o seu contrato também renovado com o nosso gigante da Colina, vínculo firmado até dezembro de 2025. Acompanhe o trechinho da zagueira falando que eu já volto. Fala, torcida vascaína, passando aqui para afirmar o meu compromisso com o Vasco e dizer que eu estou fechada com vocês até dezembro de 2025. Vamos juntos por mais. Show de bola, né? Acompanharam, né? Vocês viram, então boa sorte para as meninas da Colina. Agora eu quero falar um pouquinho com vocês aqui do nosso futsal. Vocês lembram que no fim de semana eu trouxe a informação para vocês que o patrocinador master aí, não, um dos patrocinadores master do nosso basquetebol, o R10 Score, Pedro Ortega, né? Tem o dono da Ortega Types, sócio da R10 Score. Ele que ajudou a Estrela Bet a chegar no Vasco, fez a ponte do basquete para o futsal também, envolvendo a Ortega Types, tudo isso, né? Pois bem, fato é que eu trouxe no fim de semana que o Pedro Ortega foi anunciado pelo Vasco como atleta, né? Isso mesmo, além de patrocinador, ele é atleta agora do nosso Vasco, nosso time de futsal. E é o seguinte, vocês estão acompanhando essas imagens na sua tela, no seu monitor, Pedro Ortega já começou a trabalhar, viu? O patrão começou a trabalhar, né? Porque até então o homem que fazia o Pix para patrocinar o basquete e o futsal do Vasco, os atletas das nossas respectivas modalidades, até então ele era o homem do Pix, né? Agora, além de ser o homem do Pix, ele também é atleta do nosso Vasco, né? Da nossa equipe de futsal, já começou a se preparar, começou a treinar, trabalho duro, né? Fica a dúvida, né? Será que o professor tem autonomia total para deixar o Pedro Ortega no banco e dar aquela puxada de orelha? É claro que tem, né, gente? Brincadeiras à parte, a gente não pode misturar uma coisa com a outra, né? Senão seria conflito de interesse, mas é bem bacana, né? Um cara
muito identificado com o Vasco. Pedro Ortega, que já passou por várias modalidades, futebol de 7, futebol de campo, futebol de salão, e agora estava retornando de novo ao futsal, né? Agora para vestir a camisa do nosso Gigante da Colina. Bem-vindo, né, Pedro Ortega? Não como patrocinador, que você já é, mas bem-vindo como atleta, né? Agora você pertence ao nosso corpo de atleta do nosso Vasco da Gama, do nosso time de futsal. Time ao qual entra em quadra daqui a pouco, logo mais às 20 horas, isso mesmo, às 8 horas da noite, aqui no estado do Rio de Janeiro, na cidade de Teresópolis, no ginásio Pedrão, tá? A carga de ingresso liberadas aí com casa cheia, ingresso 0800, isso mesmo, hoje que é aniversário do nosso Vasco, o Vasco completa 126 anos de muita história, muitas glórias, né? Muita luta também. Nosso Vasco tá dando esse presente para você que tem a condição de estar presente em Teresópolis. Não deixe de estar lá no ginásio Pedrão para contemplar, para assistir Vasco e Magé pelo Campeonato Carioca 2024. Então, só para reiterar, Vasco e Magé, 8 da noite no ginásio Pedrão em Teresópolis, entrada franca, 0800 pelo Campeonato Carioca. Dito isso, agora, meus amigos, eu quero falar com vocês aqui uma situação envolvendo a SAF, o nosso presidente Pedrinho, né? Ele que veio a público, ele que concedeu, né, ali uma breve entrevista. Na verdade, não foi nem entrevista, foi um esclarecimento, né, gente, para os torcedores que se faziam presente na loja da Força Jovem Vasco na última terça-feira aqui no Rio de Janeiro. Então é o seguinte, eu vou colocar esse trecho para vocês acompanharem, do Pedrinho falando de como a 777 deixou o Vasco, como ele alveja o Vasco daqui para frente, e eu já volto. Aconteceu um episódio com um sócio que faliu, né? Então, na cabeça das pessoas, assim, nós tiramos o sócio. Não, eles descumpriram, eles faliram. E graças a uma atitude da nossa gestão, nós evitamos o pior, que era uma falência da SAF. Tá? Então isso foi inevitável. As pessoas, ao invés de se preocuparem quem causou o dano, por que causou o dano, para onde foi o dinheiro, o que aconteceu, elas estão preocupadas como eu estou conseguindo pagar se não tem dinheiro. Torcendo para não pagar. Não, e assim, está pagando, está sem dinheiro, como é que está pagando? Está conseguindo dinheiro como? As pessoas estão preocupadas como eu estou conseguindo dinheiro para pagar. Em vez de estar feliz que eu estou, porque elas querem criar problemas. Então, assim, isso é o que me incomoda dentro do Vasco desde pequeno. Desde que eu comecei a entender o que é o Vasco, são pessoas que estão ali dentro que não lutam um pelo outro. Elas lutam um contra o outro. Então, a unificação de vocês e a união que eu peço no clube não é por eu estar nesse momento. É porque essas brigas internas, elas é que atrapalharam o Vasco durante 40 anos. E quando eu dou a entrevista ontem, eu não vou fazer as mesmas práticas de gestões anteriores, porque senão eu vou estar cometendo o mesmo erro e daqui a 20 anos vai ter outro cara aqui falando que as práticas anteriores. Então, se alguém não tiver uma atitude diferente do que foi feito até hoje, a gente vai estar pagando o preço eternamente. É porque só precisa um pouquinho de, tirando a emoção do jogo, que realmente mexe muito com a gente, a gente só precisa ter um pouquinho, 10 minutos de raciocínio e parar. O que levou o Vasco a estar nessa situação financeira? Foi a irresponsabilidade de pagar caro, de contratar, independente do que vai acontecer com o clube. Porque eu posso hoje ter a irresponsabilidade de contratar 10 caras e não pagar ninguém, pô. E de repente ter um resultado esportivo que todos nós queremos, e daqui a 2 anos a gente está falido, brigando, sem dinheiro, e passa 10 anos e briga para não cair de novo. Então, assim, alguém tem que pagar esse preço para que haja uma reformulação. Porque eu tenho certeza que se uma conduta correta da gestão, vocês não vão aceitar nada diferente. Então, gente, observem que ele usou algumas palavras, tais como resultado esportivo médio e longo prazo. Essa frase o Alexandre Matos já havia falado, né, através da 777 no começo do ano. Ele também falou em pagar o preço e falou em reestruturação, né? Uma coisa que deixou o Pedrinho bastante incomodado também foram os salários de alguns jogadores, como por exemplo, a gente tomou conhecimento nessa quarta-feira de que o atacante Cleiton Silva, que está emprestado ao Rio Ave de Portugal, ele que chegou também lá de Portugal, ele jogava no Casa Pia, o Vasco contratou ele. Ele chegou no Vasco, gente, para ganhar 7,5 a mais do que ele ganhava, isso mesmo, quase 8 vezes a mais que ele ganhava em Portugal, ele veio ganhar no Vasco e não entregou praticamente nada, não entregou nada.
Então são esses contratos que o Pedrinho fala, que são altamente lesivos ao Vasco, contratos superfaturados aí na nossa folha salarial mensal da nossa equipe de futebol. Fato é que me chamou a atenção essas falas dele, né? Resultado esportivo em médio e longo prazo, pagar o preço e reestruturação. Eu entendo, concordo que o Vasco passa por um momento de reestruturação. Agora, pagar o preço, a torcida do Vasco está pagando o preço já tem 20 anos, tá, Pedrinho? Eu concordo com você, respeito, mas eu como torcedor também tenho meu lugar de fala. Viu, gente? Então, assim, na minha opinião, não estou batendo de frente com o nosso presidente. Eu concordo com o que ele está falando. Agora, pagar o preço mais do que nós já pagamos? Nós estamos pagando o preço aí, jogando 5 vezes a segunda divisão, caindo 4 vezes para a Série B. Nós estamos pagando o preço aí, vendo o Vasco ano após ano. Acaba o campeonato, manda 15 jogadores embora para trazer 15, que não muda rigorosamente nada dentro de campo, esportivamente falando. Nós estamos pagando o preço com um estádio pequeno, acanhado, lindo, histórico, sim, mas pequeno e acanhado para o tamanho da torcida, onde você paga um valor de plano de sócio que não te contempla grandes benefícios, principalmente em relação à compra de ingresso, uma série de situações. E aí, eu entendo que o Pedrinho está falando em reestruturar o Vasco, em pagar o preço. Entendo também que a 777 deixou a SAF do Vasco quebrada. Quando o Pedrinho entrou com a ação da justiça, não foi por ego ou para bater de frente com ninguém, foi simplesmente para salvar o Vasco de penhora, né? O Vasco poderia estar penhorado na justiça, o Vasco poderia ter hoje, né, por exemplo, a A-Cape como mandatária. A 777 aí quebrada, quem poderia estar mandando no Vasco hoje seria a A-Cape, que todos nós desconfiamos que deve ser a matriz ou a filha da 777. Isso aí o tempo vai nos mostrar se estamos certos na nossa dúvida ou não. Agora, a gente entende, a gente respeita. O problema, Pedrinho, é explicar isso, Pedrinho, na janela de transferências para os jogadores que o Vasco quer contratar. Você vai falar o que para os jogadores faltando 12 dias para fechar a janela? Você vai falar o que para o torcedor se não chegar zagueiro, se não chegar atacante, que a gente está precisando, principalmente zagueiro, né? Para ser mais exato, muito mesmo, um xerifão, um cara que chega e resolva a nossa linha defensiva. Então são essas situações que o torcedor não consegue entender. Eu sei que você aí, o presidente do Vasco, o Pedrinho, falou para a Força Jovem Vasco, a torcida organizada e coisa e tal. A gente tá deixando você trabalhar, você exercer o seu mandato, você colocar em prática as suas convicções junto com seus parceiros aí na diretoria do Vasco. Agora, quando você assumiu o Vasco, você já sabia que o Vasco estava sem dinheiro, você já sabia o que a 777 estava fazendo, você já sabia o que teria que fazer. Então, vamos trabalhar, Pedrinho, eu sei que você já está trabalhando, cai para dentro aí, só faltam 12 dias, a torcida confia em você para você reforçar o nosso time para a gente brigar por alguma coisa, porque vou falar mais uma vez, pagar o preço, a torcida do Vasco está pagando o preço há 20 anos, é claro que ninguém está falando aqui pro presidente do nosso Vasco fazer loucura, né? Chegar aí, contratar um jogador de 50 milhões de reais, que vale 15, né? Pro Vasco ficar todo endividado aí, pagando 2 milhões por mês de salário. Não, ninguém tá pedindo isso, Pedrinho. A gente só tá pedindo para você ser rápido e assertivo no mercado. Não precisa trazer um zagueiro do Real Madrid, não precisa tirar o zagueiro do Manchester City, nem contratar a dupla de zaga da seleção da Argentina que ganhou a Copa do Mundo. Não precisa tanto. É só procurar com carinho, com expertise, que dá para achar jogador de qualidade com valor baixo. Dá para achar sim, se quiser acha. Um exemplo disso é Bragantino, é Atlético Paranaense, o próprio Atlético Mineiro que uns anos atrás reformulou seu elenco desse jeito, o Palmeiras que foi no mercado sul-americano para trazer vários jogadores, aonde encontraram o Gustavo Gomes, que hoje é um monstro lá na zaga do Palmeiras. Então basta aí expertise no mercado e muito trabalho, tá, gente? Então, dito isso, eu concordo com o Pedrinho em relação a 777, em relação a SAF. As pessoas pensam que ele tem que chegar e resolver do dia para noite. Não é assim, é com calma. Agora, por outro lado, nós como torcedores, né, nós estamos pagando esse preço aí já há muitos anos. Agora, galera, mudando de assunto, antes da gente encerrar o nosso Expresso News, eu vou colocar para vocês aí, muito bacana, hein? Vou colocar para vocês aí o Pedrinho, que hasteou a bandeira do Vasco na manhã, logo na alvorada dessa quarta-feira, no raiar do sol, em São Januário, hasteou
balançou a bandeira do nosso gigante da colina em comemoração a esses 126 anos, e vou colocar também falas de pessoas ali que vivem e vivenciam o dia a dia do nosso clube, como por exemplo a Vaninha, que é presidente da Associação de Moradores da Barreira do Vasco, da comunidade ali coladinha no nosso estádio, como por exemplo Felipe Coutinho, Pablo Verretti, por exemplo aí uma funcionária do nosso Vasco que trabalha dentro do Vasco há 24 anos, isso mesmo, eu tenho 32 anos de vida, ela só de Vasco tem 24 anos, né? Vou colocar também a nossa jogadora do futebol feminino, a Índia, falando também o que o Vasco significa para ela, e o nosso querido Niltinho, né? Ele que trabalha como roupeiro no nosso gigante da colina. Então acompanhe todos esses depoimentos envolvendo o aniversário do nosso gigante, que eu já volto. Nunca vão entender esse amor, porque ser Vasco não é simplesmente escolher um time e torcer para ele. É uma história e um sentimento de amor incondicional. Você pode ver que mesmo nos melhores momentos e nos momentos não tão bons, esse amor segue intacto. Então, eu acredito e tenho certeza que quem não é Vasco nunca vai conseguir entender o que isso significa. Porque eu amo o Vasco, aqui, eu trabalho aqui há 24 anos, tá? E aqui é minha casa, minha segunda casa. Para minha casa eu só vou para dormir e volto aqui para o meu trabalho, que eu passo o dia inteiro de 7 às 5 horas, né? E aqui é tudo para mim. Eu comecei da limpeza, passei por um processo de cozinha, depois eu voltei. Eu amo aqui, o meu clube do coração. Foi o meu primeiro emprego de carteira assinada. Gosto muito, amo muito, luto por isso aqui. Eu tenho uma paixão muito grande pelo Vasco. Amo mesmo, de coração, falo sério. E é isso. Tenho 24 anos e eu pretendo fazer mais até me aposentar. Nunca voy a entender ese amor porque la torcida vive con una pasión inexplicable, cada jogo, cada partida. Quando a gente, como falo sempre, quando a gente vai fora, recibe um carinho muito grande, não só como se vive a paixão por dentro, sino que Vasco es muito grande en cuanto a multitud en torcida, y es algo sorprendente, y nunca va a entender, nunca va a explicar por qué a gente vive así. Es algo que se lleva adentro de la sangre, en las venas, y todo vascaíno puede explicar lo que se siente ser y torcer por Vasco da Gama, que es un club inmenso y con una pasión inexplicable. Esse sentimento não pode parar, porque ele traz a esperança de um dia a gente poder falar assim, a luta valeu a pena. Esse sentimento não pode parar, porque é ele que nos impulsiona a chegar à conquista. A conquista que um dia, 100 anos atrás, eles tiveram a esperança. E nós chegamos até hoje. E esse sentimento vai se perpetuar pelos nossos filhos, nossos netos. E olha, esse sentimento nos leva, sabe aonde? À vitória. Então, acho que com palavras é difícil de escrever, porque só quem vive sabe o sentimento que tem, mas primeiramente a torcida, uma torcida leal, uma torcida fiel, que fora do campo é mais um jogador, que se torna um jogador lá dentro. Falando de Vasco, é imenso, é gigante tudo que a gente sente, tudo que a gente vive dentro do clube.
Meu pai sempre foi muito vascaíno, minha irmã Jaine foi muito vascaína. Quando eu cheguei no Vasco, que eu entendi o que era o Vasco, que eu fui compreendendo a história, aí a gente vai vendo o quão grande é o Vasco. E a minha filha vindo para estudar e o Vasco me proporcionando coisas profissionais que eu achava que jamais eu ia alcançar. É o Vasco, cara, só o Vasco mesmo, só vivendo que tu vai saber, mas quem não é Vasco não vai entender do que eu tô falando, mas quem é Vasco vai entender com certeza. Bom, meu nome é Nilton do Sérgio Lima, 40 anos de Vasco, e um orgulho de trabalhar esse clube que eu amo, e tenho um amor sincero, entendeu? Isso aqui é minha casa, cheguei com 18 anos aqui, passei 40 anos da minha vida aqui dentro aqui, estou muito feliz, entendeu? O Vasco agora também está nos seus caminhos. Tudo de bom, tudo de bom. Não, velho, eu cheguei aqui na obra, também na limpeza, e meu pai também trabalhava aqui, meu pai era carpinteiro, aí acontece. Meu pai se acidentou, aí me passou o bastão dele de carpinteiro para mim. Aquele prédio que entrado no ginásio ali, na parte da carpintaria, eu tenho o maior orgulho de olhar aquele prédio que eu fiz minha parte ali, entendeu? Aí depois o falecido Gato, que era roupeiro aqui, me chamou para trabalhar na sapateiro, como sabe, hoje, entendeu? Aí pintou uma oportunidade no Pré-Mirim, ele me empurrou para lá, fui lá, aí fazer uma escadinha para chegar aqui. Eu vou falar para você, Valdir, Edmundo, Carlos Germano, vários, cara, vários. Pedrinho, Felipe. Pô, Pedrinho, Felipe era 13 anos no salão, cara. Pegou eles na base. Peguei na base lá, na época eles vinham do salão pro campo. Aí tinha um outro aí que vendia o cuscuz, cara. Aí, aí dá tudo cuscuz pro moleque, vai dar fome, cara. Aí dava lá, quem dava o cuscuz pro moleque. Pô, fase boa, cara, fase boa. Pô, vou falar pra você, hoje, tô com 59 anos, cara. Tudo que eu tenho é desse Vasco. Pô, tá até emoção. Pô, lembro coisa aqui, até vou chorar, porque eu tinha muitos amigos, meu pai quando me trouxe pro Vasco, vieram eu mais 15. Os outros 15, hoje tá todos mortos, cara. Eu tô aqui, graças a Deus, o Vasco me acolheu, então, deu tudo, deu uma família. Isso aqui pra mim é uma família, cara. Isso aqui eu agradeço muito o Vasco, cara, por tudo que ele fez por mim, que continua fazendo, tá? É isso que eu ia dizer. Agradecer de coração o Vascão da Gama aí, que eu amo. Show de bola, né, meus amigos? Isso é ser Vasco. Ser Vasco é diferente, né? É por isso que nosso Vascão é o legítimo clube do povo, né, gente? Eu tô muito feliz. Eu me sinto realmente como se fosse meu aniversário hoje. Quem me conhece, quem é minha esposa, o pessoal que na minha casa, sabe que hoje eu tô igual pinto no lixo. Tô rindo à toa, né? Porque é aniversário do nosso Vascão. Eu vou ficar por aqui. Mais tarde, naquele pique, eu broto para deixar vocês mais bem informados. Mais uma vez, parabéns para todos nós pelo nosso gigante da colina. Eu vou ficando por aqui e tamo junto, sabe por quê? Porque enquanto houver um coração infantil, nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre, valeu e é nóis, Vasco!